E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula de função exponencial. Agora, para quase fechar a função exponencial e a gente prosseguir, tá, nossos estudos, vamos ver inequações exponenciais. Agora que a gente conhece, né, resolveu algumas equações exponenciais nas últimas aulas. Se liga. Começando como começamos de forma similar à equação do exponencial, se eu tiver essa situação, 2 elevado a x maior do que 2 elevado a 3, tá? Obviamente, em equações eu vou trabalhar ao invés de igualdades, desigualdades, assim como fizemos na do segundo grau e na do primeiro grau, tá? A diferença é que eu tenho potências com variáveis, pelo menos predominantes, lá no denominador, tá? Ou, perdão, no expoente, desculpe. Se liga, 2 elevado a x maior do que 2 elevado a 3, 2 ao cubo. Se liga. Como é que eu raciocino? Existirá apenas um valor, x só poderá ser 3? Não mais, porque eu estou dizendo que essa potência aqui vai gerar resultados maiores do que essa potência aqui. Mas para que essa potência aqui gere resultados maiores do que a de cá, o expoente aqui terá que ser o que em relação ao de cá? Os valores de x que eu colocar deverão ser maiores do que 3. Beleza? Se liga. Se eu colocar 2 aqui, vai dar 4. Já vai ser menor do que 8. Né? Se eu colocar 3 ou 2,9, não vai chegar a 8. Tá? Então, eu tenho que colocar valores maiores do que 3. Inclusive, se eu colocar 3 aqui, eu estou dizendo que 8 é maior do que 8? Não. 8 não pode ser maior do que 8. 8 é igual. Serviria se fosse maior ou igual. Aí x seria maior ou igual a 3. Beleza? Se liga. Porém, se eu tivesse essa situação, bem do jeito parecido, tá? O que é que eu mudei? A base agora é meio, ok? Então, nesse caso, o que é que acontece, meu povo querido? Quais os números que eu coloco aqui que vão gerar resultados maiores do que esses daqui? É assim que a gente tem que raciocinar, a gente tem que ler a matemática, né, que está escrita para a gente. Se liga. Então, meio elevado a quais valores? Aí eu estou pensando nos inteiros, que é mais fácil de raciocinar. Se eu jogar 4 aqui, vai ficar meio elevado a 4. Aqui dá quanto, gente? 1/8. 1 dividido por 8. Se eu colocar 4, vai ficar 1/16. 1 dividido por 16. Quem é maior? 1 dividido por 8 ou 1 dividido por 16? Obviamente, 1 dividido por 8. Que agora eu estou pegando uma unidade dividindo para 8 pessoas, uma unidade dividindo para 16. Ganha mais aqui. Então, estaria errado colocar 4. Isso se tornaria maior se os valores que eu colocasse aqui fossem o quê? Menores do que 3. Por exemplo, 2. Daria 1/4. 1 dividido para 8 é menor do que 1 dividido para 4? Verdade. 1 dividido para 4 é maior. Se você quiser pegar a sua calculadora, você vai ver que aqui é 0,25. E 1 dividido para 8 é 0,125. Se eu não me engano. Corrige aí, vê aí na calculadora. Mas acho que é isso mesmo. Só a gente fazendo conta aqui. Tá? Enfim, o que é que acontece? Se isso ocorrer, x tem que ser, então, menor do que 3. Mesmo para que essa potência seja maior do que essa, o expoente da de cá tem que ser menor do que o da de cá. Mudou. Por que acontece essa mudança? Olha só, se eu apelar para o gráfico da função exponencial, só para a gente entender o raciocínio, e nas próximas a gente já lidar de forma mais rápida. O que eu estou falando para maior aqui também vale para maior igual, também vale para menor. Se liga. Olha só, eu sei esboçar esse gráfico, é algo desse tipo, que é uma exponencial crescente, beleza? Se eu considerar aqui 3, que é esse valor, e aí eu penso, para que as minhas potências sejam maiores do que 2 elevado ao cubo que está aqui, eu tenho que pegar valores maiores do que 3 ou menores do que 3, maiores, porque ó, as imagens elas são maiores do que a de 8. X tem que ser maior do que 3. Se eu raciocinasse do outro jeito,
2 elevado a x menor do que 2 elevado a 3. Tá? Só para a gente fechar com esse exemplo mesmo, e aí a gente expande a ideia depois. Para que isso ocorra, você pode olhar o gráfico aqui. 2 elevado a x será menor do que 2 elevado a 3 quando os valores de x forem menores do que 3. Né? Eu devo botar aqui 2, 1, 0, menos 1, tá? Pensando só nos inteiros, mas eu posso botar decimal também, real qualquer. Então, ó, você consegue ver no gráfico. Se eu pegar valores menores do que 3, as potências serão o quê? Menores do que o resultado da potência de 2 elevado a 3. Essa situação, tá? Estou usando o gráfico para auxiliar o entendimento de se manter o sinal aqui, ó. Se essa potência é maior do que essa, o expoente continua maior. Mas não é à toa. A base, ela é uma base que gera uma potência crescente. Cada vez que eu aumento o expoente, as imagens também aumentam. Nesse caso aqui, o que é que acontece com o meu gráfico? Eixo X, eixo Y. Meu povo, a exponencial é uma exponencial o quê? Meio elevado a x. É uma exponencial decrescente, porque a base está o quê? Entre 0 e 1, recapitulando nossas aulas lá de função exponencial. Então, se eu pegar o 3 aqui bonitinho, que dá 8 ainda, como imagem, e eu quero valores maiores, né, maiores do que meio elevado a 3, né, que aqui seria meio elevado a 3 que dá 8, eu quero que seja maior, eu tenho que pegar valores o quê? Menores do que 3. Com valores menores do que 3, as imagens são todas maiores, tá? Para cá as imagens são todas maiores, por isso que o x tem que ser menor do que 3. Já se eu escrevo que meio de x deve ser menor do que meio de 3, quais os valores que eu coloco no lugar do x para que isso ocorra? Os valores de x têm que ser o quê? Maiores do que 3. Tá? Eu posso ver aqui no gráfico, se eu pegar valores maiores do que 3, as imagens serão o quê? Menores do que 8. Todas menores do que 8. E aí vai satisfazer o que eu quero. Eu estou querendo resultados menores do que 1/8. 8 não, na verdade aqui é 1/8. Tá? Estou jogando 3 dá 1/8. Recorrigindo, beleza? Eu estava enxergando 2 elevado a 3, desculpe. Ok? Na prática, o que, é que a gente está fazendo? A elevado a uma potência for maior do que A elevado a um número. Se essa base for um valor maior do que 1, implicará que essa potência tem que ser maior do que o número. Ou, né, se a base for maior, for menor, e aí o que eu estou falando para maior e menor serve para maior ou igual e menor ou igual, implica que o x será menor do que n. Isso ocorre se a base for um número maior do que 1. Ou a elevado a x menor do que a elevado a m. Vou botar maior para ficar na ordem aqui. A elevado a x menor do que a elevado a m. Se a base for um número entre 0 e 1, que indica uma função exponencial decrescente, o que é que vai acontecer, meu povo? Se isso é maior do que isso, o expoente dessa tem que ser menor do que o dessa. Tá? Troquei. Se isso é menor do que isso e a base é de uma exponencial decrescente, o expoente tem que ser maior do que essa. Tá? A gente consegue ver pelo gráfico. Se liga. Na prática, se a base for maior do que 1, mantenha o sinal. Se a base estiver entre 0 e 1, troca o sinal. Eu prefiro não gravar, tá? Eu prefiro entender do porquê troca, foi isso que eu acabei de explicar para vocês, e por que mantém. Beleza? Se liga, vamos continuar. Então, povo querido, prosseguindo aqui, eu trago esses 4 exemplos para a gente trabalhar aquela ideia que a gente acabou de ver mais simples, né? Entendendo que se
eu estiver trabalhando com inequações exponenciais, eu vou me preocupar em olhar a base. Não é como na equação, é só se base é igual, pronto, expoente também é igual. Não. Se base for maior, aí eu vou ter que saber se essa base gera uma exponencial crescente ou decrescente. Se gerar crescente, mantém a posição do sinal. Se gerar decrescente, vai mudar o sinal. Se liga. Olha só, primeiro exemplo, né? Já tenho as duas potências e já tenho o que? Bases iguais. Tem que estar a mesma base também, claro, para poder fazer a comparação. As bases aqui são 6, as duas equivalem a 6, tá? Bom, como são bases maiores do que 1, trata-se de exponenciais crescentes. Então, se são bases maiores do que 1, como é que eu comparo os expoentes? O expoente da primeira, se a primeira é menor do que a segunda, o expoente da primeira é menor do que o expoente da segunda. Beleza, galera? Se liga. Base aqui, ó, é um A maior do que 1. A exponencial é exponencial crescente. Se for crescente, mantém o sinal. Beleza? Olha só, o que é que eu tenho agora? Eu tenho essa situação. Passando 5 para cá, menos 5 somando com 1, menos 4. Uma inequação do segundo grau. Lembra como é que a gente fazia a inequação do segundo grau? Bom, vou ter que fazer a inequação do segundo grau. Eu vou... quais seriam os zeros dela? Os zeros dela seriam, né? Aqui eu enxergo como uma função. Vou até fazer bonitinho como a gente fazia uma f. Quais são os zeros dela? Eu igualo a expressão a zero. Aqui é uma equação do segundo grau incompleta. As raízes são mais ou menos 2. E simplesmente estudo o sinal. Estudando o sinal, olha a concavidade. Qual é a concavidade disso aqui? A é positivo, concavidade para cima, tá? E pode zerar, porque as raízes aqui, que são menos 2 e 2, zeram a minha expressão. Pode zerar? Não, não pode, porque eu quero que isso seja menor do que zero, ou seja, negativo. Então, ó, não pode zerar. Bola abertinha, tá? Bolinha sem pintar. Então, para cá é positivo, para cá é positivo, para cá é negativo. Eu vou pegar aqui intervalo, pintar no meio. Vou pegar o intervalo do meio, entre menos 2 e 2, porque eu quero que isso seja negativo. Então, qual é a solução da minha inequação? São todos os valores de x, tá? Porque não é só um valor de x agora. São todos os valores de x que estão onde? Abertos de menos 2 até 2, aberto também. Está nesse intervalo. Que você também pode escrever como x pertence a R, tal que x é maior do que menos 2 e menor do que 2. Se liga, galera, tá? Eu vou apagar para a gente fazer o próximo exemplo. Fica aí. Então, pessoal, fazendo o segundo exemplo aqui, bonitinho. O que é que vai acontecer? Desculpe. Eu tenho como base no primeiro membro da desigualdade 1/16 e aqui 1/8. Nenhuma das bases, né? As bases são diferentes, eu tenho que deixá-las iguais, tá? Para que eu possa fazer a comparação de função exponencial crescente ou decrescente. Possivelmente será decrescente, isso se eu não mudar a posição, que eu também poderia transformar em crescente aqui. Mas eu vou manter em decrescente, até para que a gente aprenda a trabalhar das duas formas. Olha só. 1/16 e 1 sobre 8, assim como fazíamos em equação, temos que fazer agora. Temos que deixar uma base comum, tá? Para poder fazer essas comparações. A base comum é 16 eu posso transformar em 2, é 2/4, e 8 também eu posso transformar em 2. Então isso aqui, ó, é 1 sobre 2 elevado a 4, fazer bem devagar. Está elevado a x mais 1, estou fazendo passo a passo. Isso aqui é só 1/16, que eu transformei em potência de 2. Maior ou igual que 1 sobre 2 elevado a 3. Tá? 1 elevado a 3 é 3, então se mantém. 2 elevado a 3 é 8. Ok? Agora eu vou poder fazer uma comparação. Mas antes, eu ainda vou, ó, distribuir aqui, aplicando a propriedade de potência, e dizer que 1 sobre 2 elevado a 4x mais 4
é maior ou igual que 1 sobre 2 elevado a 3. Pronto, agora sim, galera. Olha só, como a base é um valor entre 0 e 1, representa uma exponencial que decrescente. Se representa uma exponencial decrescente, eu vou mudar esse sinal no momento que eu comparar os expoentes, né, como vimos na primeira parte da aula. Isso implica, então, que 4x mais 4, se essa potência é maior ou igual a essa, esse expoente de cima é menor ou igual a esse daqui, tá? Por quê? Porque a base é meio, tá? É um número entre 0 e 1, representa uma função decrescente. Aumenta expoentes, diminui margens, tá? É um decrescimento. Pronto, aqui gerou ainda a equação do primeiro grau, tranquilíssima. O que acontece? 4x menor ou igual a menos 1, passando o 4 para cá, x menor ou igual a menos 1 sobre 4. Então, são todos esses valores que são a solução da minha equação. Se eu quiser formalizar o conjunto de solução, vai de menos infinito até menos 1/4 fechado. Menor do que menos 1/4. Vem de lá de baixo, de menos infinito até menos 1/4. Se liga, tá? Essa outra acho que não cabe aqui, mas eu acho que vou tentar. Acho que vai caber sim. Olha só. Esse daqui é só manipulação. Raiz de 3 elevado a x e 3 vezes raiz de 27. Bom, não estão na mesma base, mas eu posso deixar na mesma base. Se liga, eu posso deixar na base raiz de 3, se eu quiser, ou posso deixar na base 3, se eu quiser. Eu vou deixar na base 3, que é bom que a gente mexe mais com potências. O que é raiz de 3? É 3 elevado a meio, que vai estar elevado a x. Menor ou igual. O que é isso aqui? É um produto. Isso aqui vale o quê? 3 elevado, ó, dentro eu tenho 3 elevado a 3. 27 é 3 ao cubo. Porém, eu tenho isso dentro de uma raiz quadrada. Ou seja, isso é 3 vezes 3 elevado a 3 sobre 2. Tá? Eu nem vou tirar da raiz. Eu poderia tirar da raiz e tal. Mas eu vou deixar porque eu quero transformar tudo com potência 3. Isso aqui dentro da raiz é 3 elevado a 3. Então, é a raiz quadrada de 3 elevado a 3, transformando em expoente fracionário, 3 elevado a 3 sobre 2. Beleza? Se liga. Implica, então, aplicando a propriedade de potência, isso é 3 elevado a x sobre 2, que é meio vezes x. Menor ou igual, aplicando também propriedade de potência, ó, mesma base, conserva a base e soma. 1 mais 3 meios, tirando o MMC, tá? Vocês fazem aí em casa o MMC, vai dar 2, vai dar 5 sobre 2, né? 1 mais 1,5, 2,5, faz sentido, enfim. Bom, como as bases são bases, né, maiores do que 1, eu estou comparando essas potências e a base é maior do que 1. Então, o meu expoente também tem que ser o quê? Se essa é menor do que essa, o expoente da primeira é menor ou igual que o expoente da segunda. Menor ou igual, tá? Então, x sobre 2 é menor ou igual a 5 sobre 2. Esse 2 eu posso simplificar. X, então, é menor ou igual que 5, tá? Solução, se eu vou escrever, vai de menos infinito até 5 fechado, que é menor ou igual a 5. Ou você escreve x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 5, tá? Beleza. Bora fazer a última. Então, galera, fazendo o último exemplo, exemplo 4, o que é que vai acontecer? Olha só. Eu tenho aqui, assim como eu tinha na 2, na 3 e na 1, na verdade na 1 já estava armadinha, bonitinha a base, aqui também já meio que tá, só precisa dar uma arrumadinha. Qual é a base? A base é E, lembra? Aproximadamente 2,72, a gente viu nas aulas anteriores lá de função exponencial. Então, aqui já está na base E. Esse lado aqui eu também posso deixar na base E. Ou então eu poderia inverter esse daqui. Mas não, eu vou inverter o de cá. Eu vou transformar 1 sobre E em E. Como maior, repetindo maior, isso é E elevado a menos 1. 1 sobre E é E elevado a menos 1. Que está elevado a x menos 5. Portanto, implica que
E elevado a x é maior do que E elevado, ó, faço a distribuição a menos x mais 5. Pronto, massa. Olha só, a base é o que? Maior do que 1. Indica que a função é crescente. Base maior do que 1. Se essa potência é maior do que essa, implica que o expoente da primeira é maior do que o expoente da segunda. Se liga, galera. Pronto, também na equação do primeiro grau, passo tudo que é x para um membro, vai ficar 2x maior do que 5. Isso implica que x é maior do que 5 sobre 2. Hein? Logo, a solução será o quê? Aberta em 5 sobre 2, que eu estou crescendo os valores, são maiores do que 5 sobre 2. Leia direitinho a matemática. Indo para onde? Para mais infinito, está crescendo muito, beleza? E é essa a resposta do item 4. Eu vou parar por aqui, galera. Próxima aula a gente continua ainda com a equação, fazer mais uns 2 ou 3 exemplos para a gente reforçar. Uns exemplos um pouquinho melhores do que esses, tá? Similares aos de equação, para depois a gente seguir nas nossas aulas, tá? Abração, curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até!